Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. A verdade sobre a combinação vinagre e bafômetro. Você sabe se a combinação entre vinagre e bafômetro pode livrar o motorista das penalidades da lei seca? Ainda é comum ouvir pessoas dizendo que é possível burlar o resultado do bafômetro em uma fiscalização do trânsito com soluções caseiras. Uma das mais conhecidas é a ingestão de vinagre. Seja qual for a solução utilizada para tentar mascarar a presença do álcool, o fato é que estamos falando da tentativa de burlar a lei seca. Você acha que isso é possível? Descubra agora! Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Vinagre e bafômetro. É verdade que ele mascara o álcool? A ideia de que o vinagre possa mascarar o registro do álcool no bafômetro é falsa. Na realidade, o bafômetro detecta a presença de álcool no organismo de uma pessoa por meio de uma corrente elétrica. Essa corrente se origina a partir da reação que acontece quando as moléculas de álcool entram em contato com a célula combustível do aparelho. Portanto, não há como burlar o aparelho ingerindo vinagre. A fim de comprovar essa ineficácia, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, BPT-TRAN, resolveu averiguar se o boato do vinagre bafômetro tinha algum fundamento. Em um dos testes, um policial militar de folga bebeu 3 latas de cerveja com 4,8% de graduação alcoólica. Depois de 20 minutos, fez gargarejo e posteriormente ingeriu meio copo de vinagre. Logo em seguida, soprou o bafômetro e repetiu a aferição 2 vezes, 5 e 10 minutos depois. Os resultados variaram entre 0,18 mg e 0,19 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, o vinagre não apresentou resultado. Aliás, é mais provável que ele altere o resultado, aumentando ainda mais a taxa alcoólica, pois geralmente ele é produzido a partir da fermentação do ácido contido no vinho. Porém, as formas de burlar o bafômetro não param por aqui. A criatividade das pessoas não acaba no vinagre. Quer saber o que mais ando inventando por aí como forma de anular o resultado do bafômetro? Vinagre e bafômetro não são exceção. Mitos e verdades sobre o bafômetro. Além do vinagre, já foram espalhadas informações sobre outras técnicas que supostamente enganam o bafômetro. Por exemplo, colocar carvão ativado na boca. Por ele ser poroso e ter uma grande capacidade de absorver substâncias, fala-se que ele poderia fazer isso com as moléculas de álcool. Trata-se, no entanto, de outra grande invenção. Outra prática dita como auxiliar para enganar o aparelho é a hiperventilação, ou seja, inspirar e expirar rapidamente com força diversas vezes. Se feita segundos antes de soprar o bafômetro, essa técnica pode ter um mínimo resultado. Porém, provavelmente, ele não fará diferença alguma no enquadramento do condutor na infração de dirigir sob a influência de álcool. Mais um boato que já circulou pela internet é de que ingerir gelo, por liberar hidrogênio, anularia a associação do álcool no ar do pulmão. Outro mito, sem nenhuma comprovação científica. Há ainda alimentos, bebidas ou práticas que algumas pessoas asseguram ajudar a curar a bebedeira, como uma xícara de café ou um banho frio. Porém, é preciso entender que, mesmo que influenciem na sensação de embriaguez, deixando a pessoa mais alerta, essas práticas não alteram a quantidade de álcool no sangue. Então, se todas as tentativas de burlar o bafômetro apresentadas até aqui são inúteis,
posso concluir que não há nenhuma maneira de modificar o resultado que o aparelho apresentará? Sim! A única coisa que a pessoa que ingeriu bebidas alcoólicas pode fazer para que o resultado do aparelho não seja positivo é esperar. Isso porque o organismo demora um tempo para eliminar o álcool do corpo e não há nada que você possa fazer para acelerar esse processo. O tempo de espera dependerá, porém, de uma série de fatores, tais como idade da pessoa, sexo, quantidade de bebida ingerida, etc. Mas pensando em ajudar, minha equipe e eu desenvolvemos um aplicativo capaz de calcular esse tempo para você. Trata-se do aplicativo Motorista Consciente. Ele funciona de maneira bem simples. É necessário apenas acrescentar alguns dados referentes ao seu corpo, idade, peso e a bebida ingerida. Em seguida, a ferramenta irá calcular o tempo que você precisará esperar para o seu organismo absorver o álcool consumido. Essa, sim, é a forma mais segura para passar tranquilamente pelo bafômetro. O que fazer ao ser parado em uma blitz da lei seca? As blitz da lei seca costumam ser montadas em locais onde o motorista não tenha a possibilidade de desviar. Então, se você estiver dirigindo e enxergar uma operação de fiscalização, fique calmo e se o agente pedir para encostar o carro, obedeça. Se você não bebeu, pelo menos não naquele dia ou no dia anterior, faça o teste tranquilamente e com resultado negativo, você logo será liberado. Caso você tenha bebido pouco algum tempo e desconfie de que é possível que o álcool já tenha sido eliminado do seu organismo, vale a pena considerar se submeter ao teste. Para se sentir mais seguro, é importante ter realizado o cálculo com o nosso aplicativo. Mas se você bebeu uma quantidade considerável e está praticamente certo de que o bafômetro dará positivo, talvez seja uma boa ideia recusar o teste. Você receberá a autuação da mesma forma, com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. No entanto, não correrá o risco de ser enquadrado em crime de trânsito, assunto que explicarei melhor mais adiante. Não existe mais limite de álcool no sangue. Desde 2008, com a Lei nº 11.705/2008, se o bafômetro registrar qualquer quantidade de álcool no ar alveolar do motorista, ele é submetido às penalidades da lei. É importante fazer a ressalva de que há uma pequena tolerância que na realidade corresponde a uma margem de erro. O bafômetro utilizado na blitz precisa ser verificado pelo Inmetro e, considerando a possibilidade de oscilação do aparelho, a legislação admite uma pequena variação na medição para cima ou para baixo. Essa pequena quantia é descontada do que é registrado na tela do bafômetro. Desse modo, são considerados como positivos apenas resultados iguais ou superiores a 0,5 mg de álcool por litro de ar alveolar. Mas o condutor que realmente está embriagado não registrará um valor tão pequeno. Portanto, na prática, essa regra faz tanta diferença para o motorista quanto a técnica do vinagre e bafômetro, ou seja, não o impede de ser autuado pela lei seca. Multa da lei seca. Onde está prevista e quanto custa? A multa por dirigir embriagado está descrita no artigo 165 do CTB. Trata-se de uma infração gravíssima, com multa multiplicada por 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, há a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. É preciso ficar atento também para os casos de reincidência, ou seja, se o condutor cometer a mesma infração
em um período de até 12 meses. Nesse caso, o parágrafo único do artigo 165 prevê a aplicação do dobro da multa e ele poderá ter sua CNH cassada. Já o artigo 165-A trata da recusa ao teste do bafômetro. Afinal, negar-se a ser submetido ao teste também é uma infração. A natureza da infração, penalidades e medidas administrativas são as mesmas previstas no artigo 165. Valor da multa. Você já deve saber que o Código de Trânsito classifica as infrações de acordo com a sua gravidade, sendo a gravíssima a mais rígida de todas elas. E o valor a ser pago pelas multas varia de acordo com essa classificação. Segundo o artigo 258 do CTB, a multa gravíssima custa R$ 293,47 ao motorista infrator. Mas o parágrafo 2º do mesmo artigo alerta para o fator multiplicador, que será aplicado sempre que se tratar de uma multa agravada. Como dirigir embriagado e a recusa ao bafômetro são consideradas multas agravadas, o infrator deverá pagar 10 vezes o valor de referência da multa gravíssima, ou seja, a multa da lei seca custa R$ 2.934,70. Consequências na CNH. O artigo 165 estabelece outra penalidade além da multa a quem for flagrado dirigindo sob a influência de álcool. Trata-se da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso significa que, se o motorista tiver a multa confirmada, ele terá de entregar a habilitação e só poderá voltar a dirigir depois de 1 ano. Além de esperar, ele precisará passar pelas 30 horas aula do curso de reciclagem e acertar pelo menos 21 das 30 questões da prova teórica. Somente assim poderá reconquistar sua habilitação. Quando é crime? Anteriormente, eu mencionei sobre a possibilidade de o condutor alcoolizado ser acusado de crime de trânsito, lembra? É o que prevê o artigo 306 do CTB se o teste do bafômetro acusar a partir de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou a partir de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou se o condutor apresentar sinais visíveis de que sua capacidade psicomotora está alterada. Nesse caso, ele poderá sofrer detenção de 6 meses a 3 anos. Isso além da multa e da suspensão que serão aplicadas da mesma forma. Portanto, se o condutor soprar o bafômetro e o aparelho registrar 0,3 miligramas por litro ou mais, ele poderá ser preso. Na realidade, também é aplicada aí a margem de erro de que falei anteriormente. Então, para que haja um enquadramento no artigo 306, segundo a regra do CONTRAN, o resultado precisa ser igual ou maior que 0,34 miligramas por litro. Viu como as penas são realmente severas? Portanto, se você caiu em uma blitz e foi autuado, recorrer é a melhor opção. Como recorrer e cancelar a multa da lei seca? Agora você já sabe que a ingestão de vinagre antes de realizar o teste do bafômetro não vai surtir efeito nenhum. No entanto, será que existe outra maneira de se livrar da multa da lei seca? Se você já foi multado, a sua chance está na apresentação de recurso. A linha de argumentação para ter sucesso ao recorrer contra a multa por embriaguez ao volante vai depender muito das particularidades do caso. Mas há um caso bastante comum que eu posso citar,
quando o condutor se recusa a soprar o bafômetro e é multado sem que o agente registre no auto de infração que observou sinais de alteração na capacidade psicomotora. O que acontece é que a resolução número 432 de 2013 do CONTRAN prevê a possibilidade de multa desde que conste a observação desses sinais no auto de infração. A própria resolução número 432 de 2013, em seu anexo 2º, lista os possíveis sinais. Então, se não há nenhuma forma de comprovação de embriaguez, resultado do aparelho ou verificação dos sinais, a multa é aplicada apenas porque o motorista se negou a se submeter ao teste. Como você já deve saber, não produzir provas contra si mesmo é um direito constitucional. Eis aí um excelente argumento para seu recurso. Além do mais, existem 3 possibilidades de defesa no processo administrativo: defesa prévia, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Então, caso você não tenha sucesso nas primeiras tentativas, não desista. Vá até o final e exerça seu direito à defesa. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.